Bom dia a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 3. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais ou ditos materiais criados. Seu corpo é, por excelência, eterno em existência espiritual. Verso 3. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais ou ditos materiais criados. Seu corpo é, por excelência, eterno em existência espiritual. Namaste Hare Krishna. Obrigado, Cris. Eu vou ler o sânscrito. Om Yasya Vayava Samsthanai Kalpito Lokavistara Tadvat Bhagavato Rupam Vishudam Sadan Urjitam. Om Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É importante entender uma coisa, que nós somos pensadores, buscadores, né, buscadores da verdade para entender. Estamos pesquisando como se passa o processo da criação, entender toda essa mecânica da existência, né, tentando responder com lógica, com coerência às questões existenciais da vida. E esse conhecimento, ele não é uma religião, não é uma concocção mental feita por algum ser humano, é um conhecimento que ele existe de um tempo milenar, muito, muito ancestral, e são pesquisas feitas por sábios védicos, rishis, que tem muita coerência. Então, é um estudo muito profundo que nós tentamos decifrar, né, a cada verso, tentar entender isso de uma forma lógica e coerente. Então, aqui nesse verso fala assim que os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha. Assim, tem uma palavra em sânscrito que diz que Virat Rupa. Rupa quer dizer forma em sânscrito. Virat é universal. Então, como a gente estudou na Bhagavad Gita, que a forma universal se chama Virat Rupa, que é toda essa manifestação, os planetas, as galáxias, os universos, os sistemas planetários, tudo, formam uma forma, assim, com os nossos olhos limitados, nossa visão tridimensional, nós chamamos de Virat Rupa. Essa é uma forma de... Para a alma condicionada, ele não tem noção que o Ser Supremo pode ser um ser, uma pessoa, e que tem uma forma transcendental.
Isso daí, para a alma condicionada, é, assim, inconcebível. Por isso que as pessoas dizem, Deus não tem forma. Porque quando a gente fala forma, a gente logo associa a matéria assim, chamada matéria, né? Você pensa numa forma, você pensa num homem, numa mulher, num cachorro, numa vaca, numa árvore, né? A gente não consegue conceber que se existe um ser supremo, uma pessoa suprema, se ela existe realmente, ela tem uma forma, é algo, assim, inconcebível. O conhecimento, os Vedas são as únicas escrituras, né, para quem já estudou outras escrituras, ou que estuda, ou que faz pesquisas, é a única escritura que revela, que dá um conhecimento sobre a forma do Ser Supremo, ou formas, né, porque ele tem muitas formas. E a gente pode ver que em cada povo, em cada tipo de, assim, conjunto de seres humanos, há uma compreensão de Deus diferente. Por exemplo, os indígenas dão uma forma, mas é muito semelhante, na verdade, à Viradurupa, né? Os xamãs, os indígenas, eles chamam de Deus toda essa manifestação cósmica, né? A chuva, as estrelas, a lua, o sol, as montanhas, tudo é parecido com os Vedas. E tem, assim, as religiões que dão uma forma impessoal, né? Tem os místicos de todas as tradições, os sufis, tem a Cabala, tem diferentes, né? Assim, os russos também são muito místicos, ah, os orientais, os asiáticos, em todos os povos, de acordo com o nível de consciência que eles conseguem atingir. Então, o Supremo, ele se manifesta, ele se manifesta numa forma de conhecimento que é adaptada a esse nível de consciência. Né? Como às vezes as crianças na escola, a gente entra na escola e começa com a aritmética simples, né? 1 e 1 é 2, 2 e 2 é 4, multiplicação simples. E aí depois entra na matemática, depois tem a álgebra, e quando o ser conseguiu passar todas as etapas, ele expandiu a inteligência, ele consegue entrar na faculdade, sobretudo a faculdade de matemática ou física, que é muito complexa, né, requer um cérebro muito, assim, bem sólido, e ele consegue entender os conceitos abstratos assim, de física, né, de matemática avançada, de cálculos, e finalmente os que têm assim, a inteligência mais evoluída, mais complexa, mais purificada, eles conseguem, então, entrar nos conceitos de física quântica, de matemática, a matemática muito evoluída hoje em dia, né? E isso não é para todos, né? Tanto é que eu me lembro quando eu queria, estava tentando escolher uma faculdade, e no cursinho, assim, tudo que era matemática, física, para mim era, assim, me dava até náusea, que era tão difícil, tão complicado, eu nunca imaginei que eu ia estudar matemática ou física na minha vida. E agora a gente está entrando nos conceitos de matemática e física, mas não de forma didática, assim, de uma forma metafísica, só para entender como funciona esse mecanismo, né, da criação. É muito interessante. Então, essa noção de Viradurupa, ou de a forma universal do Senhor Supremo, né, que é o Purusha. Purusha é o nome sânscrito para o controlador, a fonte de tudo. Então, ele diz que ele não tem nada a ver com os componentes materiais, né, com os elementos densos, né, os 5 elementos. Seu corpo é eterno em existência espiritual. Então, para um ser mais evoluído, que já entende a matemática de base, a física de base, então ele pode começar a conceber que existe algo transcendental a essa manifestação
que nós vemos com os olhos, tridimensional, que existe uma outra realidade transcendental, e que se existe uma inteligência suprema, uma consciência suprema, que é consciente, e que é a fonte de tudo, essa consciência tem uma forma, tem uma existência que é totalmente transcendental e espiritual, que ela é para além de tudo que nós concebemos, porque tudo o que nós vemos é um mecanismo que é explicado na física e na matemática, que são ondas de energia e que tomam formas por causa de um mecanismo que existe atrás do cérebro, que as ondas que entram, elas são assim, materializadas em forma, e essas formas, elas saem pelos olhos, e nós vemos as formas, é algo totalmente, muito incrível, muito concebível, mas é como tudo funciona, com a explicação da física e da matemática moderna. Então, nós não temos capacidade de ver além do o que é transcendente, nós, com os olhos, com essas ondas que são feitas de partículas, é impossível para a gente poder acessar o que está para além dessa simulação, porque é uma simulação, né? Porque na base é tudo matemática, fórmulas matemáticas, então nós não temos essa capacidade. Mas, como diz o verso da Bhagavad Gita, nos mantras akáshicos, se a alminha, ela tem o desejo de entender o Supremo, então ele dá a inteligência, ele expande a inteligência para entender e para ver o que está além da nossa capacidade limitada. E essa é a visão espiritual, né, que os sábios, eles têm, que nós estamos no caminho da sabedoria, né, para adquirir essa visão transcendental. Esse é o nosso objetivo, né, para quem quer entender e ver além do... Quando nós entendemos que nós somos atmas, centelhas divinas eternas, que não tem nada a ver com essas partículas que nos rodeiam, a alma é totalmente transcendental. Então, aí se desenvolve o desejo de poder ver essa transcendência, entender essa transcendência, a substância da qual ela é feita. Né? Porque se nós não somos de fogo, de terra, de água, de ar, de éter, tudo isso são elementos formados de partículas que formam esse sonho no qual nós estamos num sonho, se chama Yoga Nidra, é uma hipnose de um nível Deus, de um nível assim, que é inconcebível, extremamente complexo e elaborado, sofisticado, refinado, que nos faz acreditar que somos o que nós vemos no espelho, né? O que toda a gente vê em volta. Mas, na verdade, é uma simulação da realidade muito, muito sofisticada. Então, o ser que chegou a esse nível de compreensão, ele diz, ok, tá bom, então tudo isso é simulação, mas o que é a verdade, então? O que é a realidade realmente? Então, aí os sábios dão esse conhecimento, né, que nos leva, e a prática, o método de como atingir essa transcendência, que é o Bhakti Yoga, né, que o Bhakti Yoga é o tipo de yoga que dá um conhecimento que vai te levar a poder entender essa transcendência e vê-la, né, através dessa prática, chama Bhakti Yoga, é uma forma de yoga que nós praticamos, que é baseada no conhecimento e no amor e na devoção. É o yoga mais elevado que existe, e ele inclui todas as outras formas de yoga nesse sistema de Bhakti Yoga. Então, você passa pela compreensão, primeiro, de onde nós estamos, que é essa simulação, e quando você entendeu, quando você não tem mais dúvidas no coração, que você já está claro tudo, porque todas as dúvidas podem ser sanadas com o conhecimento e com a pesquisa, sobretudo a pesquisa, porque o orientador, o instrutor, o Shiksha Guru, ele vai dar as informações para você de uma forma assim mastigada, miudinha, mas depois cabe a cada um de fazer as próprias pesquisas e ter esse desejo de poder alcançar esse conhecimento supremo, transcendental, né? O instrutor, o orientador é o coach, mas aí, se você quer ganhar nos Jogos Olímpicos, aí você tem que colocar a própria energia, né?
se esforçar para poder aplicar os conhecimentos e as instruções, né, do coach. Senão, o coach sozinho não pode fazer o trabalho por nós. Então, tem esse trabalho em conjunto, que se diz Guru, Shastra e Sadhu, que é o Guru, que é o Shiksha Guru, o orientador, o instrutor. Você tem o conhecimento e você tem o Sadhu, que é a pessoa, né, que está no caminho da sabedoria. Então, tem os três juntos que se consegue o resultado. Cada um sozinho não dá, né? Tem que ser o conjunto dos três. E aí sim a gente consegue chegar ao resultado desejado. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna.